Esta é a 5ª temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, da TV PUC e do NASP Orientação Vocacional. E agora conversaremos sobre a psicologia social. E para isso, estão aqui a Maria da Graça Marquina Gonçalves, que é psicóloga, mestre e doutora em Psicologia Social pela PUC. Ela é professora do curso de Psicologia desta mesma universidade. Foi presidente do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. E a Emília Estivalé Broide é psicóloga pela PUC do Rio Grande do Sul, mestre em Saúde Pública pela USP, doutora em Psicologia Social pela PUC. Trabalhou na Secretaria Municipal da Saúde de Guarulhos, na supervisão das equipes dos núcleos de apoio à estratégia Saúde da Família, Centro de Atenção Psicossocial, CAPS, e consultórios na rua. Eu agradeço a presença de vocês. E podíamos conversar com uma situação inusitada, uma situação engraçada, uma experiência de vida, a respeito do trabalho do psicólogo social. Posso falar um pouco? Acho que o engraçado, a vida é engraçada às vezes, mas de qualquer forma, eu me lembro muito da minha experiência, uma experiência de escolha que foi se dando durante o curso. Acho que é mais isso que me pareceu interessante estar comentando, porque muitas vezes a psicologia, antes de entrar no curso, as pessoas pensam a psicologia em campos mais restritos do que efetivamente ela tem. E, por exemplo, a psicologia social é menos conhecida. Eu, pelo menos, entrei meio sem muita clareza do que seria a profissão e fui observando durante o curso, nos primeiros anos, que o que predominava não era exatamente o que eu queria fazer, porque era um predomínio, muitas vezes, naquele momento que eu fiz o curso da clínica, e não muito interessante, mas que não era o que eu queria fazer. E fui descobrindo essa possibilidade da psicologia pensar as questões sociais, atuar junto a comunidades. Eu tive o privilégio de cursar algumas experiências que foram feitas na PUC naquele momento, de psicologia comunitária, psicologia junto à comunidade. E aí eu descobri uma outra entrada da psicologia, né, uma outra área que eu acho que foi assim, agora eu sei, agora eu tenho certeza que eu quero ser psicóloga, e foi por aí que eu fui definindo aí as minhas escolhas e a minha atuação profissional. E de pesquisa, enfim, sempre com a perspectiva, né, de poder atuar no âmbito social. Eu acho que a gente, na conversa, vai falar um pouco mais sobre o que é isso. Eu gostaria de entrar por aí, porque na cabeça das pessoas, nos orientandos, a psicologia é individual. Exato. Né? E muito a imagem que se tem é aquele psicólogo até com divã, né, ouvindo um cliente. O que caracteriza a psicologia social? Eu acho interessante de observar também, ouvindo a Graça falar e pensando na trajetória profissional, né? Eu ainda na graduação fui estudar, ainda fora do curso de psicologia, fui estudar grupos com Pichon Rivière, que era por onde vinha algo da psicologia social, por essa influência argentina. E a psicologia social, eu acho que no Brasil, ela acompanha o processo de redemocratização do país, né? O fim dos manicômios. Eu acho que a gente tem uma experiência no Brasil que ela é muito ampla e muito vasta, principalmente pela criação do Sistema Único de Saúde e pela criação do Sistema Único da Assistência Social. Essas políticas públicas que se deram desde a redemocratização do país ampliaram, né, ainda mais o campo de atuação para o psicólogo. Acho que essa formação também era tributária, digamos, de uns anos de fechamento do país, né? Então, que bom que os cursos também puderam acompanhar, né, o processo social. Eu acho que a psicologia se abriu, eu acho que o sistema conselhos teve uma importância nesse processo também de ampliar ampliar e mostrar a abrangência da psicologia no contexto brasileiro. Então, a psicologia inicia seu trabalho como uma tentativa de questionamento do momento que vivíamos, que era a ditadura militar. Isso muito particularmente no Brasil, né? Na história
Porque a psicologia social é uma área que existe há muito mais tempo, enfim, acho que desde o começo do século XX você ouve falar em psicologia social, preocupação de olhar a relação, o indivíduo na relação com o outro, as relações interpessoais, os grupos, mas, enfim, uma história em outro contexto, em outro momento, que vai, ainda assim, né, deixando a psicologia social, em muitas circunstâncias, sem atentar para a sociedade de uma forma mais ampla. Eu acho que o que acontece na história do Brasil, que a Emília está falando, é que na década de 70 a gente tem uma reviravolta na psicologia social brasileira e latino-americana, né? Mas particularmente no Brasil a gente tem uma reviravolta no sentido de dizer a psicologia social, que já existia, para ser social mesmo, ela tem que falar da sociedade, da nossa sociedade, do que aqui acontece. E aí que eu acho que faz essa relação, né? Começa, na verdade, não nas políticas públicas, porque até naquele momento o trabalho no campo social era muito reduzido para a psicologia, mas começa com a perspectiva de uma psicologia comunitária, que é exatamente a psicologia ir aos movimentos sociais que estavam no processo de democratização se reorganizando, ir às comunidades. Então, foi um lado da psicologia social que se desenvolveu como psicologia comunitária, e que hoje a gente recupera, sim, experiências muito interessantes, que a gente recupera no âmbito das políticas públicas, porque foi havendo realmente essa articulação. Mas o campo é mais amplo até que isso, né, historicamente falando. O que quer dizer ir à comunidade como psicólogo social? O que é isso? Eu acho que assim, é entender que é possível fazer um trabalho, uma leitura da realidade, uma intervenção que pense os coletivos, que pense grupos os mais variados. Então, desde assim, moradores de uma determinada região, que lá na psicologia comunitária eram pensados como moradores participantes de um movimento ou que se articulavam para fazer algum enfrentamento de uma dificuldade da vida e que hoje são pensados, por exemplo, no âmbito do SUAS, da assistência social. Por isso que eu digo que tem aí a gente leva a experiência da psicologia comunitária para o âmbito das políticas sociais, porque é pensar assim, como você trabalha para uma comunidade se organizar, para que ela se articule, para ela ocupar os espaços de participação social, para ela se organizar para fazer o enfrentamento do seu cotidiano, para ter uma convivência adequada ou uma boa convivência de vizinhança, por exemplo. Então, vai desde assim, trabalhos que de alguma forma se articulam com assistência social, mas também trabalhos que pensam, a gente tem experiências de psicólogos sociais que fazem trabalhos em condomínios, né? A convivência no condomínio, como as pessoas podem respeitar, né, as vizinhanças, ter uma boa convivência, ocupar os espaços que são públicos de uma maneira interessante. Então, é sempre a perspectiva do grupo, do coletivo, da vida social, que é às vezes delimitada, por exemplo, no condomínio, mas é a vida social no sentido mais amplo, por exemplo, quando eu falo de um movimento social, né? Então, são muitos âmbitos. Eu acho que, fundamentalmente, a psicologia social ela contribui na possibilidade de que a escuta, né, das comunidades ou dos movimentos deixe de ser um ato de benemerência. Quer dizer, ele passa a ser uma ciência intervindo num determinado campo social. Eu acho que sempre qualquer trabalho em psicologia social se associava muito a um certo voluntarismo das pessoas. Eu tenho interesse, ou algo mais caritativo, né? Eu tenho o meu trabalho e faço esse trabalho social. Eu acho que a psicologia social, enquanto ciência, ela contribui para que isso seja encarado como uma profissão, como uma intervenção que tenha objetivos claros e não simplesmente a minha vontade particular de intervir numa determinada realidade vulnerável, digamos assim. Eu te apresentei que você também fazia consultórios na rua. Isso é uma atividade de psicologia social ou não? Pode-se dizer que sim, né? Eu acho que é um dos campos de atuação, esse trabalho das equipes
porque são equipes nos consultórios na rua, equipes multidisciplinares, né, onde tem médico, auxiliar de enfermagem, dentista, enfermeiro, psicólogo. Assistente social também, assistente social também, né? Esse é um trabalho também que estimula essa escuta no território, né? Essa escuta territorial fundamental para a psicologia social fazer, porque uma das marcas que me parece é não ter... tem um saber a priori, mas não é a aplicação desse saber no campo social. Né? O que a psicologia social estimula é buscar da rua o saber que lá existe para poder pensar como a sua ciência, como a sua contribuição pode alterar as condições de vida das pessoas que vivem na rua, por exemplo. Tá. Vocês poderiam dar outros exemplos da atuação de um psicólogo social? Então, eu acho que o que caracteriza realmente é uma leitura do fenômeno social, vamos dizer assim, né, de fenômenos sociais. Então, como a psicologia, com o seu conhecimento sobre aspectos psicológicos, aspectos da subjetividade, como as pessoas se sentem, como as pessoas registram as suas experiências e o que isso influi, né, nas relações, nas formas de sociabilidade. Então, esse conhecimento da psicologia que vem do conhecimento do indivíduo, mas como que ele aparece, como ele se articula com o conhecimento de fenômenos sociais. Então, se a gente pensar por aí, são muitos os espaços, né? Então, o exemplo que a Emília deu articula essa preocupação de entender fenômenos sociais com a experiência de um atendimento, de uma determinada maneira. Mas a gente pode ir para outros campos, né? Você vai para a área do trabalho, né? A psicologia que cuida das relações de trabalho. Você vai pensar também as relações, formas de experiências, fenômenos sociais, por exemplo, do desemprego, quais são as alternativas, como as pessoas vivenciam isso, como é que elas poderiam. Então, tem um conjunto de experiências que aparece daí dessa preocupação com esse fenômeno social e a articulação que ele tem com a vida, com a subjetividade dos indivíduos, né, que vai resultar em uma atuação na economia solidária, por exemplo, empreendimentos solidários, como as pessoas podem se organizar para fazer o enfrentamento do desemprego de uma forma alternativa, dentro dos princípios da economia solidária. Os psicólogos sociais estão lá. Mas também você pode pensar o fenômeno social da comunicação. Como as pessoas são afetadas e se constituem subjetivamente na relação com a comunicação, os meios de comunicação, a mídia, de uma forma geral, que impactos isso traz para a vida das pessoas e como as experiências das pessoas vão se modificando em função de formas diferentes de desenvolver a comunicação. Você tem psicólogos sociais pesquisando isso, trabalhando nessa área, sendo chamados para isso, né? Então, se a gente pensar que o foco são os fenômenos sociais, existem muitos espaços de atuação, né? Que na nossa história tem muito, né, na relação com a psicologia comunitária, mas que, na verdade, não é só isso, ele se amplia. E hoje, no campo das políticas públicas, quando a gente tem, para além do atendimento específico, né, da saúde, da educação, mas você tem o foco na dinâmica das políticas sociais, o conhecimento e a atuação do psicólogo social é importante, né? Emília, você tem outros exemplos de atuação? Eu acho que tem alguns exemplos. Primeiro, até a partir do que a Graça está colocando, na economia solidária, eu participei de uma experiência quando o professor Paul Singer estava no Ministério, né, era secretário de Economia Solidária. Em 5 cidades do Brasil, discutindo o que era qualidade e tecnologia no trabalho da economia solidária. Então, teve uma experiência em Recife que eu participei, que era de um grupo de mulheres que buscava captar no rio Capibaribe todas as garrafas PET para usar isso como reciclagem e fazer e ter uma remuneração na venda desse material reciclado. O que acontece é que elas começam elas colocavam telas no rio Capibaribe para recolher esse material, só que elas começam a recolher forno de micro-ondas, ferro, geladeira, começam a recolher uma série de materiais que vão também se somar na economia solidária com uma rede de serviços, então, de consertos de eletrodomésticos na própria comunidade. Essa foi uma experiência bem importante e, a partir dessas experiências, discutir o que é
qualidade e tecnologia em economia solidária. Tem uma outra situação também, que é de pensar, a Graça também colocava no trabalho, surgiu um pedido na USP para discutir a questão da guarda comunitária, porque teve a entrada da Polícia Militar no campus e, com isso, desestabilizou tudo que estava sendo pensado enquanto na proposta da guarda comunitária, como se relacionam esses dois grupos no trabalho dentro do campus, né? Eu acho que esse é um outro exemplo, e ainda com a população de rua, um trabalho de pesquisa que a gente fez com a Secretaria de Direitos Humanos aqui de São Paulo, onde 10 moradores de rua eram pesquisadores sociais. Eles fizeram a pesquisa sobre como é que era a vida nas ruas de São Paulo. Eles entrevistavam outros moradores de rua. E, para isso, existia um grupo, né, que era um grupo para eles falarem deles, contarem da vida, pensar um pouco como se organizavam, porque a gente partia do pressuposto que, para ouvir o outro, eles tinham que ter um espaço para falar de si, e isso coletivamente. Um outro grupo para pensar o roteiro da pesquisa, e depois era o lugar onde as intervenções eram debatidas, e um outro grupo, que era com o Grupo Ponte de Jornalismo e Direitos Humanos, onde eles trabalhavam literatura, técnicas de entrevista, enfim, esse é um outro campo também aberto a uma prática social, onde o sujeito muda a posição social, né? De morador de rua, ele passa a ser reconhecido como pesquisador social. Eu vi um programa de TV que o psicólogo se apresentava como psicólogo social, era um homem, e trabalhava numa agência, não lembro bem aonde, de publicidade. Não sei se ele tinha uma assessoria ou trabalhava dentro da agência, mas não interessa muito isso. E o que ele fazia? Ele estudava e dava informações para os publicitários como atingir melhor as pessoas, mas não era individual, era em grupo. Isso é psicologia social ou o cara também... Não, é psicologia social também, isso que eu disse, é uma diversidade muito grande, porque aí nesse caso você tem o foco assim, como o conhecimento que a psicologia tem sobre os indivíduos, como eles produzem afetos, como os afetos interferem na vida, na relação com os outros, no caso, como interfere no consumo. Então, claro, isso para a publicidade é uma informação importante, quer dizer, o que mobiliza as pessoas, o que chama a atenção das pessoas, pelo que elas se interessam. E aí não é cada um, né? É no conjunto, é assim, são aspectos da vida social, na verdade, que, claro, afetam as pessoas individualmente de maneira diferente. Mas tem alguma coisa que é comum, né, a um contexto social, a grupos sociais, que a psicologia social consegue identificar. Então, é um conhecimento, sim, que oferece possibilidades para a publicidade. Então, a gente tem, no histórico da psicologia social, muitos trabalhando com a publicidade, né? Então... Emília, tem uma pergunta provocativa. O que difere o trabalho do psicólogo social de um sociólogo? No meu entendimento, o sociólogo está interessado no fenômeno social. O psicólogo social está interessado na interação da sociedade com os sujeitos e os coletivos, né? Então, acho que isso é uma diferença de olhar e de intervenção bastante distinta. Uma é pensar essa interação. O que acontece aí? E eu acho que o trabalho com os sociólogos é muito bem-vindo, que até me fugiu o nome de um sociólogo que diz, pensando na linha do consumo, que no bolso das pessoas, nos bolsos masculinos, talvez, a carteira de cigarro foi substituída pelo celular, né? Então, essa contribuição nos faz pensar, bom, como é que as pessoas, os coletivos, estão interagindo com um determinado fenômeno social que é, hoje, ninguém vive sem um celular, né? Então, eu acho que dessa interação, do que se produz aí, das relações de produção
com os aspectos psíquicos da subjetividade. Não, acho que isso que o psicólogo social está atento. É nisso que então, nesse sentido, é importante, né, fazer a distinção, porque assim, é o foco no fenômeno social, mas é assim, como se produz essa relação com o consumo. E até pensando na publicidade ou nos meios de comunicação, às vezes a gente tem uma ideia, né, que como se houvesse uma passividade das pessoas frente a isso, elas fossem totalmente capturadas. E aí a psicologia vai estudar, vai ver que não é bem assim. As pessoas interagem com toda a vida social, interagem com os meios de comunicação, interagem com os chamados para o consumo, interagem com mais possibilidade de reflexão crítica ou com menos, com mais adesão ou com menos, mas não é uma coisa passiva. Então, entender esses mecanismos em vários sentidos, no sentido de como podem ser usados pela publicidade, são usados, enfim, mas também de como você pode fazer processos educacionais, por exemplo, entendendo esses mecanismos que fazem as pessoas reagir de maneiras diferentes frente aos mesmos meios de comunicação, a mesma propaganda, a mesma situação. Então, é um conhecimento que está ali do fenômeno social, mas que está falando de aspectos da subjetividade, aspectos psicológicos. No curso de psicologia, como é que se dá? É uma área que se apresenta, as pessoas numa hora escolhem. Como é que isso apresenta? Que você tem hospitalar, você tem clínica, você tem no esporte. Como é que isto entra, né? Eu diria que até pela tradição, vamos dizer assim, né, de ser uma área que existe quase desde o início da psicologia como ciência, em geral, nos cursos você tem disciplinas obrigatórias de psicologia social, assim como você tem de psicologia do desenvolvimento. E, em geral, ela é apresentada como uma área de pesquisa, uma área de investigação, de conhecimento. Mas acaba, né, os cursos acabam mostrando possibilidades de atuação que tem toda essa relação com a psicologia social, aquilo que ela produz. E aí, acho que varia um pouco, mas é apresentado. Eu diria que, de forma geral, as graduações hoje, elas apontam as possibilidades, mas elas não chegam a especializar, né? Nem é desejável, nem é esperado que elas especializem numa área, mas que mostrem, né, que as graduações mostrem essa diversidade. Aí, uma certa especialização, ela começa a acontecer mesmo em nível de pós-graduação. Eu acho que também, a gente sempre diz, eu acho, na psicologia, na graduação, que a gente quase que é escolhido pela área, né? Ou seja, eu acho que tem a implicação do sujeito, também do aluno, com aquilo que ele escuta, vê e como ele pensa o mundo, né? Porque essa eu acho que também a disciplina pode ser apresentada e isso não fazer nenhum sentido no repertório, no estilo de vida, no modo de pensar a sua prática profissional. Então, eu acho que existe, principalmente para todas as áreas, talvez mais na psicologia social, acho que caracteristicamente, a implicação do sujeito, a preocupação com o mundo onde ele vive, né, e como é que ele pode intervir de uma forma a tornar a sociedade mais justa a partir do seu saber específico. Eu acho que na história da psicologia no Brasil, essa opção, vamos dizer assim, ela marcou muito a história da psicologia social no Brasil, né? De pensar na população que não era atingida pelos serviços da psicologia, como a psicologia poderia ampliar seu campo de intervenção, favorecer certas situações, né, de enfrentamento de certas situações de desigualdade, de vulnerabilidade. Então, acho que tem um pouco mesmo essa marca, né? Mas, enfim, tem uma amplitude. Agora, eu acho que é interessante dizer que o Conselho de Psicologia tem como uma especialidade reconhecida a psicologia social, tem várias outras, né? Mas uma delas é a psicologia social. Então, o psicólogo profissional, a psicóloga podem, de acordo lá com alguns requisitos, requerer o reconhecimento do conselho profissional de que é um especialista em psicologia social. É uma especialidade. É uma especialidade reconhecida pelo Conselho de Psicologia, que daí tem que ser comprovada ou com algum curso ou com uma prova feita pelo próprio conselho ou
comprovação de práticas no campo da psicologia social, que abarca essa amplitude toda que um pouco a gente falou aqui. Né? Mas ele não sai psicólogo social? Não, da graduação curso. não. Ele sai como psicólogo. Na verdade, não sai com nenhuma especialidade, né? A graduação, ela forma psicólogos e psicólogas. E depois as especialidades são posteriormente, a partir da prática profissional, enfim. E o mercado de trabalho, como é que é neste momento? Favorável, desfavorável? Como é que vocês veem isso? Se a gente pensar nessa inter-relação da psicologia social como uma leitura, né, um conhecimento da realidade que pode ser articulado com várias outras áreas, eu diria que a gente tem um bom campo de trabalho, né? Na articulação com a saúde, com a assistência social, com a educação, enfim, com o trabalho, enfim, tem várias áreas que podem se articular. Mas eu acho também que tem outros campos, né? A própria comunicação, como eu estava dizendo, a publicidade, questões de segurança que a gente não falou, mas na área da segurança, como você começa a pensar a segurança de uma forma mais ampla, pensando assim, a convivência das pessoas, os psicólogos e psicólogas sociais são requeridos, né? Então eu diria que a gente tem muitas possibilidades, um pouco articuladas aí com a possibilidade, inclusive, de expansão das políticas sociais, né? Como isso acontece. E às vezes, né, tem mais expansão, às vezes tem menos, mas existe essa possibilidade. Então ele seria mais um empregado do Estado, ou do município, ou não necessariamente. De uma ONG? Isso, acho que... Eu acho que existe sempre muitos espaços. Eu acho que existe uma diferença entre a possibilidade de intervenção e os campos de atuação e a remuneração para esse trabalho. Isso sim, eu acho que existe um descompasso aí entre a necessidade e a possibilidade de inserção nesse mercado de trabalho, mas uma remuneração muito aquém ainda. Talvez pela tradição que a recém começa, né, no Brasil a contar, se fazer história, né? Embora tenha bastante tempo, o tempo para contar isso como uma história mais consolidada exige a posteriori. Mas eu vejo, por exemplo, nessa questão que a Graça estava colocando também dos condomínios, por exemplo, pensando todo o reassentamento das famílias de determinadas áreas para outros locais, para outras regiões, né? Ou condomínios tipo Minha Casa Minha Vida, onde as pessoas que não eram vizinhos passam a se avinhançar, né? Não sei, a serem vizinhos. Essa convivência, ela seria um trabalho, uma área de inserção muito pertinente, mas que ainda não está consolidada, porque os problemas de relação, assim, a gente sabe que esse pós-ocupação nem sempre resulta em boa coisa. Eu agradeço as contribuições de vocês e até o próximo Desafio Profissão.